Depois de todo esse compartilhar que nós tivemos aqui nesse momento de EBD, a gente podia agora encerrar o culto, ir para casa, mas eu costumo dizer que a palavra do Senhor é como aquele pote de açúcar que você compra para a medida de 1 quilo, você compra um pacote de 1 quilo, coloca 1 quilo, mas se você bater ele, cabe mais meio quilo. Então, cabe sempre mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a refletir hoje sobre o Salmo 3. O tema da mensagem é razões para confiar absolutamente no Senhor. Salmo 3. Razões para confiar absolutamente no Senhor. Salmo 3. Este é um salmo de súplica do rei Davi. E como um salmo de súplica, e o título desse salmo é Salmo de Davi quando fugiu de seu filho Absalão. Davi passava por uma crise familiar, sendo perseguido pelo seu próprio filho, que tentava, além de tomar o seu trono, matar o próprio pai. Eu te convido a ler esse salmo como quem lê uma súplica ao próprio Deus. Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salve-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Este é um salmo de súplica. Davi estava desesperado. E nós encontramos esse episódio descrito no livro de 2 Samuel, nos capítulos 15, 16 e 17. E a Bíblia descreve Davi fugindo de Absalão, fugindo do seu palácio, se escondendo pelas vielas da cidade, fugindo com o rosto encoberto. E a palavra é muito precisa ao descrever que tanto Davi quanto todos aqueles que seguiam Davi fugindo de Absalão, enquanto fugiam, caminhavam, eles choravam todo o tempo. Imagina o desespero de um pai precisar fugir de um filho que tenta assassinar ele. Imagina o tamanho da crise familiar que Davi estava vivendo. De certo, esse foi o golpe mais duro que Davi sofreu durante toda a sua vida. Um homem que já tinha matado um leão, um urso, tinha conseguido matar um gigante, tinha vivido tempos de perseguição, enquanto aguardava seguir o seu chamado de tomar o trono no lugar do rei Saul. Aquele homem que havia sido considerado e era considerado um homem segundo o coração de Deus, agora velho, passa pela maior provação da sua vida. Davi estava vivendo uma crise familiar e a vitória de Davi naquela disputa significaria a morte do seu filho Absalão. E a vitória de Absalão significaria a morte de Davi. Não tinha outro resultado. Se um vencesse, o outro morria. Até para aquele que é considerado, como eu disse, o homem segundo o coração de Deus, essa grave crise familiar
causou um profundo medo e desespero. A Bíblia nos afirma que tudo isso estava acontecendo como consequência do pecado de Davi, quando ele cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias. Deus havia perdoado Davi de seu pecado, mas como um justo juiz, ele não impediu que as consequências daquele pecado viessem sobre a vida de Davi. Meus irmãos, homens e mulheres de Deus também têm dias maus. Homens e mulheres de Deus também têm dias ruins, dias de tribulação, de perseguição. Dias ruins também podem acontecer conosco. João 16:33 vai dizer: neste mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso acontece porque nós somos limitados e pecadores. Acontece porque nós tentamos tomar o controle das coisas e do nosso próprio futuro, mas nós não conhecemos o nosso futuro. E nada melhor do que os problemas do nosso dia a dia para nos mostrar que nós não somos donos do nosso próprio destino. Nós não conhecemos um palmo à frente dos nossos dias. Não há nada que nós possamos planejar que vá determinar o que vai acontecer amanhã. Eu posso planejar a minha segunda-feira, mas no momento em que eu deitar na minha cama, acabou todo o meu planejamento. Se for da vontade de Deus, eu não acordo no dia seguinte. Em momentos críticos, como diz o salmista, muitas vezes nós estamos cercados de todos os lados. E mesmo com toda a tecnologia que temos acesso hoje, nós não podemos nos segurar a nada, senão somente ao nosso Senhor Deus. Não existe nada nesse mundo que possa nos garantir segurança e confiança plena, senão o próprio Deus. E a minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo possa nos consolar e nos convencer que nós podemos sempre confiar em Deus somente. E existem, no Salmo 3, pelo menos 3 razões que nos garantem que nós podemos confiar absolutamente no Senhor. A primeira delas é que nós podemos confiar absolutamente no Senhor porque Ele nos protege. No verso 3, Davi diz: mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Davi, mesmo correndo um sério risco, recorreu a Deus porque ele sabia que Deus podia preservar a sua vida. Ele era o único que podia preservar a vida de Davi. Davi tinha um imenso exército. Ele podia criar estratégias, implantar espiões dentro do exército de milhares que Absalão tinha construído. No livro de 2 Samuel, a gente vê Absalão montando uma estratégia muito bem bolada para ir convencendo aqueles aliados de Davi a se voltarem contra ele, porque Davi já era velho e era natural que o filho dele tomasse o lugar. Mas Absalão, num duro golpe contra seu pai, tenta envergonhar o próprio pai, tomando o lugar dele. Davi, então, no verso 3, ele afirma: mas tu, Senhor, é o meu escudo que me protege. Davi, quando afirma que Deus ele é um escudo protetor, ele está dizendo que a presença de um escudo numa guerra não significa que não haverá conflito, mas nos garante proteção de todas as tentativas inimigas de nos atingir com ataques. Deus ele se posiciona como um escudo protetor sobre nossas vidas, garantindo que todas as investidas do inimigo sobre nós não nos atingirão, porque Ele nos protege, por isso nós podemos confiar absolutamente nele.
Davi sabia que Deus o protegia de todos os adversários externos e ele tinha plena confiança de que Deus ouvia as suas orações. No verso 4, Davi vai dizer: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Davi permaneceu em oração, recorrendo ao socorro do Senhor, pois ele sabia que Deus não deixaria as suas orações caírem por terra. Davi sabia que todas as orações, enquanto ele caminhava e chorava com o seu rosto coberto, saindo como um fugitivo da sua própria casa, se escondendo do seu próprio filho, Davi caminhava orando, clamando ao Senhor, sabendo que todas as orações eram ouvidas. Davi permaneceu em oração, recorrendo a Deus, porque ele sabia que Deus era a sua única fonte de socorro. É verdade que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para resolver certas situações, mas precisamos viver debaixo da absoluta certeza de que é Deus quem nos protege e não a nossa mão. Nada do que nós fizermos terá validade alguma se não for o Senhor quem nos protege. As aflições dos dias maus têm abalado a sua confiança em Deus. O medo e o desespero têm inundado o seu coração. O que podemos fazer diante de todos os perigos que nos cercam dia a dia? Nós temos um Deus que nos protege de todo o mal. Essa precisa ser a certeza de todo crente. E por isso nós precisamos e devemos confiar nele e podemos esperar na certeza de que ele nos responderá com graça e misericórdia. Em qualquer situação, Deus está atento às nossas orações. Não perca a esperança e a confiança no Senhor. Em segundo lugar, nós podemos confiar absolutamente no Senhor, porque além de nos proteger, Ele nos sustenta. No verso 5, Davi diz: eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Olha a tamanha confiança de Davi no Senhor. Deus nos protege de todos os inimigos e ataques exteriores, ouvindo o nosso clamor e respondendo a nossa oração, mas Ele também nos sustenta quando estamos no meio das nossas aflições e agitações interiores. Davi provavelmente estava aflito porque o seu filho estava tentando atacar ele, mas ele estava repleto de agitações interiores. Talvez o seu coração estava abalado porque aquele que ele viu nascer estava se levantando contra ele. Todos temos lutas interiores que precisamos vencer, sentimentos que precisamos administrar. Em uma batalha, uma das melhores estratégias é abalar as estruturas do seu inimigo, é convencer ele de que ele não é capaz, de que ele não poderá vencer. A estratégia é provocar medo. Imagine uma tropa fragilizada, apavorada em lutar. No verso 2, Davi vai dizer, no Salmo 3, são muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Davi ouvia isso o tempo todo, Deus não vai te salvar, Absalão vai te matar. Diante do levante de seu filho Absalão, Davi também teve lutas interiores. E com certeza aquela situação estava tirando o sono de Davi. Mas como a gente leu no verso 5, ele diz, eu me deito e durmo tranquilo e depois acordo porque o Senhor me protege. Talvez você não esteja conseguindo nem deitar, dirá dormir. Tem aqueles que deitam e ficam olhando para o teto, imaginando o que conseguiriam fazer para resolver a situação que está borbulhando na mente e no coração. E no verso 5, Davi diz, eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor
me protege. Em meio a um ambiente de perseguição, talvez dormindo em um lugar escondido do seu filho, junto com uma caravana, precisando se misturar no povo ali para que não fosse capturado, chorando, Davi consegue dormir, pegar no sono enquanto conversava com Deus, porque ele confiou absolutamente na certeza de que, além de protegê-lo, Deus também o sustentava. Em terceiro lugar, nós precisamos confiar absolutamente no Senhor, porque além dele nos proteger, nos sustentar, ele também nos salva. No verso 7, Davi vai dizer: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Eu fico imaginando a conversa íntima aqui de Davi com Deus, como se Deus precisasse se levantar. Mas Davi pede urgência a Deus. Davi está dizendo: levanta-te, Senhor. Levanta-te, Deus meu. Eu preciso da tua ajuda. Deus, eu preciso do teu auxílio. Olha a situação que eu estou vivendo. Eu não consigo resolver sozinho. É um pedido de socorro. É como quem diz desesperado: Senhor, eu não tenho mais forças, socorro, socorro. Como quem perde a voz dizendo: Deus, socorro. Davi temia pela sua vida, sabia que havia um exército sendo preparado para uma investida contra ele, mas ele sabia também que a salvação, o livramento só viria do Senhor. Davi permaneceu confiando absolutamente no Senhor. Deus havia protegido Davi, sustentado Davi e também o salvaria, porque Deus concederia a vitória a Davi segundo a sua vontade. Pais, continuem orando pelos seus filhos. Filhos, continuem orando pelos seus pais. Famílias, continuem orando uns pelos outros. O livramento virá. O livramento virá. A salvação para Davi significava ser livrado da morte e da situação de perigo imposta pelo seu filho Absalão. Davi não era um novato na vida com Deus. Davi havia experimentado inúmeras vezes essa confiança em Deus. E ele tinha experimentado a provisão e o livramento de Deus sobre a vida dele. Ele havia experimentado inúmeras vezes o poder de Deus sobre a sua vida. Ele teve uma vida de relacionamento com Deus e isso trouxe essa intimidade com Deus, essa proximidade com Deus. Isso não impedia que o coração de Davi ficasse aflito, mas essa proximidade com Deus fazia com que Davi, imediatamente após sentir aflição, ele buscasse auxílio no Senhor. Davi sabia que Deus tinha poder para salvá-lo por meio da punição dos seus adversários. Quando ele diz no verso 7, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios. Davi estava sendo humilhado pelos seus inimigos. Não só Absalão tinha se levantado contra o rei Davi, mas vários aliados de Davi também tinham se rebelado. Conselheiros, pessoas que ele tinha colocado dentro da sua própria casa, que ele considerava como amigo, pessoas que talvez ele tinha empregado, hospedado, agora tinham se levantado contra o rei. Davi estava sendo humilhado, mas ele sabia que Deus tinha a vitória e a palavra final. E ele sabia que Deus agiria com justiça. E para concluir, irmãos, é possível que hoje você esteja como Davi, acuado,
cercado por lutas externas, travando lutas internas também, talvez sequer conseguindo se deitar para descansar, que dirá conseguir dormir. Mas como diz no verso 8, do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Se você já entregou a sua vida ao Senhor e faz parte desse povo, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Do Senhor vem o livramento. A sua bênção está sobre o seu povo. A salvação a que Davi se refere aqui não é só sobre Deus livrar ele das mãos de Absalão, mas sobre a certeza de uma salvação eterna. A certeza de que Deus estava com a mão conduzindo a vida de Davi até a eternidade. Nós podemos confiar em Deus porque Ele nos salvou. No momento em que nós entregamos a nossa vida a Deus, é como se nós assinássemos um contrato em branco e confiamos absolutamente em Deus. Nós vemos o nosso nome escrito lá no rodapé do contrato, tem uma linha para você assinar e você entrega na mão de Deus e fala: Deus, faça a tua vontade, não a minha. Na certeza de que Ele conduz todo o processo. Aquele que um dia virá colocar um ponto final em todo o medo, angústia e sofrimento, também é Deus Emanuel, o Deus presente, aquele que está conosco, aquele que está contigo, te protegendo, te sustentando e te salvando. Se você não sabia, saiba hoje que o Senhor é digno da sua absoluta confiança. Amém?